BMW S1000 XR com M-Package e Yamaha Teneré 700. Essas são as duas motos que eu tenho aqui na minha garagem e que fazem perfeito sentido para mim, e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê eu tenho esses dois modelos completamente diferentes e por que eles me servem tão bem. Já faz muito tempo que eu não faço vídeos aqui para o canal, mas esse ano eu tenho um projeto de compartilhar com vocês muitos vídeos legais aqui rodando nas estradas aqui dos Estados Unidos. A gente vai viajar por montanhas com curvas sinuosas, a gente vai no Tail of the Dragon e outras montanhas naquela região que são um sonho para qualquer motociclista. Vem gente do mundo inteiro andar de moto nessa região. Eu tenho também já marcado na minha agenda 5 eventos de off-road, de Big Trail, que vou levar vocês comigo. São eventos que começam geralmente na quinta-feira, vai até domingo. A gente acampa, a gente faz churrasco, a gente toma cerveja e anda muito de moto. Anda de moto o dia inteiro, é bem divertido, é bem legal. Então, se você não conhece, nunca participou, tem vontade de saber como são esses eventos de moto aqui nos Estados Unidos, assiste esse vídeo até o final. Não esquece de dar um like, se inscreva no canal, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para quem gosta de moto e poder entregar para mais pessoas. E vamos à nossa história. Para que você tem duas motos? Essa foi a pergunta que eu ouvi quando eu liguei para o meu seguro ontem para resolver um problema de seguro com o meu carro. Eu estava no telefone com essa senhora, ela tinha uma voz assim de ser uma pessoa com mais idade, Anne o nome dela. E a gente começou a conversar, ela muito simpática, eu sendo simpático com ela também. E chegou num ponto da conversa que ela simpatizou tanto de mim que ela estava tentando me arrumar um desconto, ela estava tentando arrumar uma forma de baixar o meu seguro um pouquinho por mês. Então ela virou para mim e falou: Mr. Valente, confirma para mim, você tem 2 carros e 2 motos na sua pólice, correto? Eu falei: correto, é isso mesmo, meu carro, o carro da minha esposa e as 2 motos. Aí ela virou e falou assim: eu posso te fazer uma pergunta, Mr. Valente? Eu falei: pode, Anne, fica à vontade. Para que você tem 2 motos? Não faz sentido para mim, você só consegue andar com uma, você não consegue andar em 2 motos ao mesmo tempo. Então para que você precisa de 2 motos? Eu falei: ô Anne, realmente não faz sentido você ter 2 motos, né? Como você mesmo falou, você só pode andar com uma. Mas o que faz sentido para mim é ter 3, 4, 5, porque cada um é para uma coisa diferente. Eu adoro moto. Então ter 2 realmente não faz sentido. E essa senhora, ela começou a rir no telefone e foi uma situação bem engraçada. E essa situação me inspirou a fazer esse vídeo e falar para vocês por que eu tenho esses 2 modelos. São modelos completamente diferentes, mas eles me servem perfeitamente porque eu gosto de fazer em 2 rodas. Primeiro eu quero falar para vocês sobre a T7. Essa é um modelo 2023 Yamaha Teneré e é a minha moto coringa. E essa é uma das razões pela qual eu tenho ela na minha garagem. Ela é uma moto que serve para tudo. Se eu quiser fazer uma viagem de estrada, por exemplo, ir daqui para o Dragon, que o Dragon está 3 horas e meia, 4 horas daqui de casa, eu posso ir nela. Se eu quiser levar minha esposa na garupa, ela é confortável para ir também fazer uma viagem curta. E essa é a moto que eu uso para ir para os meus eventos de adventure. Ela é uma moto muito versátil, é boa de trilha, ela não é tão pesada como a 1300, por exemplo, e nem é tão leve como a 450, que lógico, é bem mais versátil para fazer off-road, mas essa aqui para mim é o meio do caminho ali, que é perfeito para o que eu gosto de fazer. Então eu quero te falar um pouquinho sobre essa moto aqui e por que ela faz sentido na minha garagem. Ela tem um motor CP2 com 2 cilindros paralelos, que entrega 689 cavalos e com uma entrega de torque impressionante. A entrega de torque dela é imediata. Em 2023 ela era considerada o motor mais confiável dessa categoria. Quando ela saiu aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, era a coisa mais difícil você encontrar uma usada para comprar, porque quem compra essa moto não quer vender. E é uma moto que eu acho que nunca mais vai sair da minha garagem. Ela entrega 73 cavalos, o que eu acho que para mim é mais que suficiente para quem gosta de fazer off-road, para quem gosta de fazer trilha com uma moto como essa aqui. Com relação ao peso, ela é uma moto relativamente leve para o tamanho dela. Ela pesa 204 quilos com tanque cheio, isso é por volta de 450 libras para quem está aqui nos Estados Unidos.
A suspensão dela também, para mim, é uma das melhores da categoria. São 210 mm na frente, com 200 mm atrás, ajustáveis. E ela trabalha com ABS em 3 modos. Ligado completo nas 2 rodas. Você pode desligar a roda da frente e deixar só na roda de trás, ou desligar ele completamente. E o tanque dela tem autonomia para mais ou menos 350 km, são 16 litros, o que também para mim é mais que suficiente quando você está viajando. Eu gosto de parar a cada 1 hora de estrada, mais ou menos, 1 hora e pouquinho eu gosto de dar uma parada, esticar a perna. Então o tanque dela para mim, questão de tamanho, é o suficiente. Outra coisa que eu gosto muito na Teneré é que ela é uma moto de fácil manutenção. Sendo japonesa, é fácil de você encontrar peça, é fácil de trocar as peças. A maioria das coisas que eu preciso fazer nela, troca de óleo, coisas básicas eu faço aqui na minha garagem, mas ela é muito confiável. É uma moto que quebra pouco. Eu particularmente nunca tive nenhum problema mecânico com essa moto aqui. Então essa é uma parte dessa moto que eu gosto muito. Eu já tive uma BMW 450, até uma moto bem difícil de achar, vocês vão ver aí na tela a foto dela, e achar peça para aquela moto era um pesadelo. Era também muito difícil achar mecânico que mexesse naquela moto. Então eu fiquei com ela algum tempo, andei, me diverti bastante com ela e fiz. É a moto que eu tinha antes de ter a Teneré para fazer trilha. Então essa é uma vantagem da Teneré e das motos japonesas em geral, que é fácil manutenção, é barato, o custo-benefício é muito bom e você consegue mexer e trocar um monte de peça nela e qualquer mecânico mexe nessas motos. Alguns acessórios que eu tenho na minha Teneré: proteção do farol, tá? Quando você está fazendo off-road, você está com alguém na sua frente jogando pedra para tudo quanto é lado, é bom ter essa proteção aqui, para você não precisar estar trocando de farol toda hora. Eu tenho um windshield um pouquinho mais longo para quando eu pego estrada, então protege um pouquinho mais do vento. Protetor do radiador, outro acessório que eu coloquei. Eu tenho essa grade aqui para proteger de tombo, que tem alguns modelos que vem até aqui em cima, eu não gosto muito, então eu preferi comprar esse mais curto, que é só aqui embaixo, fica bem discreto, e eu gosto do look da Teneré, então eu quero que apareça mais a moto, e principalmente esse wrap que eu tenho aqui nela. Eu tenho o Bark Buster aqui para proteger as manetes, o retrovisor, que ele é completamente ajustável e mais difícil de quebrar quando você tem uma queda. Eu tenho essa proteção aqui do motor embaixo da Surbis, que é uma proteção de plástico duro, então ela não é tão pesada como a de metal, que tem por aí que a maioria das pessoas usam. Então, gente, essa é a Teneré 700, uma moto fantástica, uma moto divertida se você gosta de fazer off-road, também é boa para estrada. Ela é uma moto um pouquinho alta, quando eu comprei ela eu ficava bem na ponta do pé, mas você pode comprar os links que abaixa um pouquinho ela, você ganha, não sei em centímetros, que eu não estou mais acostumado, mas uma meia polegada, 1 polegada eu consegui baixar ela. Eu vou fazer um vídeo sobre isso para quem tem a Teneré e quer baixar um pouquinho. É um processo bem simples de fazer, você faz na sua garagem, mas essa é uma moto assim, como eu disse antes no vídeo, essa moto nunca mais vai sair da minha garagem. Para o que eu gosto de fazer, os eventos que eu frequento, ela é o tamanho ideal, ela não é muito pequena, também não é muito grande, não é muito pesada, e ela me serve perfeitamente para fazer as trilhas que vocês vão ver aqui nesse canal esse ano. Ok, gente, essa aqui é uma 2023 BMW S1000 XR. Essa é a 4ª BMW que eu tenho. Eu tive 2 GS, uma 800 Triple Black, uma moto ótima que eu gostava muito. Eu tive uma GS 1200 e tive uma R1250R, uma Naked, que eu me arrependo amargamente de ter vendido essa moto. Ah não, 5ª BMW, eu tive também outra F850 GS, essa azulzinha que vocês estão vendo aqui. Mas, enfim, a minha 5ª BMW, eu adoro motos BMW, tá? Eu acho elas, apesar do preço ser um pouquinho mais alto do que outras motos da mesma categoria, eu vejo um monte de gente postando um monte de vídeo aí falando que BMW dá problema, BMW isso e aquilo. Eu, na minha experiência, na minha 5ª BMW,
eu nunca tive problemas mecânicos com as BMWs que eu tive. E a minha 800 Triple Black, por exemplo, eu botei aquela moto para andar em barro, em terra, em areia, em qualquer tipo de terreno que você imaginar. Eu nunca tive um problema, era só trocar óleo, botar gasolina e andar. Então tá, mas nesse vídeo a gente está aqui para falar da XR. Nessa época de ideologia de gênero, eu diria que essa moto aqui é uma super sport presa num corpo de touring. Por que eu estou falando isso? Porque o motor dela é o mesmo motor da S1000RR, a super sport da BMW. É potência para dedéu. Então vamos falar do motor dela. Essa moto ela tem um motor de 4 cilindros em linha, como eu disse, com a tecnologia, com o motor da RR, da 1000RR. São 165 cavalos de potência, com 223 quilos, e ela é um pouquinho mais leve do que o modelo standard dela, porque as peças do M-Package são um pouco mais leves, então faz esse modelo ficar um pouquinho mais leve do que a moto original. O M-Package ele tem o seguinte nessa moto, a roda dela é a roda forjada da M, que também é mais leve e fica melhor para fazer curva, a moto fica um pouquinho mais leve, mais fácil de manejar nas curvas. Tá? Ela tem o banco da M Sport, com o logozinho da M, que eu vou mostrar para vocês, é um banco mais firme, ela dá mais além de ser confortável, ela também é um pouquinho mais firme para te dar aquele senso que você está numa moto esporte, ok? Escapamento Akrapovic de titânio, é um escapamento que tem um som fantástico, eu digo até que é um som que parece de um carro de Fórmula 1 quando você está com o RPM lá em cima. Ele faz um somzinho de igual um carro de Fórmula 1 passando assim. E além disso, ela também tem a bateria M, que é uma bateria mais leve. Ela ajuda também bastante no peso da moto. Baterias geralmente são peças pesadas e essa bateria da M é um pouquinho mais leve. Aqui são algumas características desse modelo que eu gosto. Primeiro o Mzinho que aparece ali quando você liga o painel. Aqui é o famoso controle da BMW, né, giratório. Você controla todo o painel, a maioria dos eletrônicos, tudo por aqui. Uma coisa que eu gosto muito nessa moto é o HSC, o Hill Start Control. Esse é um feature, vou mostrar para vocês aqui se a gente for até o Settings. Baixa aqui, Veículo Settings. Esse HSC Pro, que ele é o quê? Ele é como se fosse um freio de mão para moto. Se você está parado numa ladeira, tanto para cima como para baixo, ou até no reto, e você pressionar no modo manual, se você pressionar o freio e segurar um pouquinho, ela trava. Então você pode estar em ponto morto e largar a mão do freio, o pé do freio, que ela não vai andar, ela fica travada. E assim que você passa primeiro e sai, ela desativa. Então é uma coisa que eu gosto muito quando eu estou fazendo uma ladeira, está no morro ou numa descida e para num sinal. Você pode aliviar um pouco a mão, descansar um pouco a mão, o pé não precisa estar preocupado em frear a moto. Então isso é um feature, é uma característica que eu gosto muito nessa moto. Outra característica que eu gosto muito é o controle da suspensão dinâmica, o ESA Pro, que ela ajusta com apertar do botão aqui, ó, ela aparece aqui, ó, Dynamic, Road. Então se eu estou no Road, se eu estou no Dynamic é um modo mais esporte, então a moto fica um pouquinho mais durinha, fica melhor para curva, enquanto que o Road dá a suspensão dela fica um pouquinho mais confortável. Então você aperta esse botão, ela já ajusta a suspensão para o modo que você está querendo. E outra coisa, você controla todo o painel aqui, nesse controle giratório. Você pode conectar seu telefone, a sua música, seu capacete. Ele tem também o Navigation, que se você usar o app da BMW, ele mostra aqui turn by turn, né? Então ele fica mostrando no próprio painel onde você tem que entrar, quantas milhas faltam e etc. E ele tem também o painel esportivo. Se você está numa pista fazendo um track day, você pode colocar esse painel e você monitora o seu lap time. Ele tem 3 diferentes painéis, 3 painéis diferentes. Esse é o primeiro.
Esse aqui, calma aí, deixa eu voltar no primeiro. Interessante que ele fica marcando aqui a sua inclinação quando você está em curva. Bem legal isso, eu gosto bastante disso. Então você sabe quantos graus você está inclinando, você está baixando, ralando o joelho no chão, ele te mostra ali. Na segunda opção ele te mostra o lap time, né? O tempo da sua volta, e ele vai mostrando o atual e o melhor aqui embaixo. E tem o terceiro painel, que também mostra as suas voltas, o melhor, mostra a inclinação, aqui mostra tudo. Tem toda a informação resumida ali nesse painel. Aqui ele mostra tudo sobre a moto, como é que ela está, se está ok a temperatura, o PSI dos pneus, quantas milhas você tem de autonomia ainda, como é que está a voltagem da bateria. Tem bastante informação sobre a moto aqui, sobre você tirar um break, trip, a viagem que você está fazendo, se você zerou, quantas milhas você já andou e etc. Então toda essa informação está aqui e a maioria delas funciona, só os settings que não funcionam quando você está pilotando. O resto você consegue mexer em quase tudo enquanto está pilotando. Você consegue atender uma ligação, você consegue mudar a música, passar a música para frente, voltar a música, etc. Então, esse é um sistema que outros fabricantes começaram a aderir também, não nesse formato aqui giratório, lógico, mas de controlar bastante características da moto aqui na mão esquerda. E aqui são os modos de pilotagem da moto. Então você vai ver aqui, se eu apertar aqui, ela tem 4 modos. O de chuva, rain, tá? Que a moto ela diminui um pouco a potência, ela diminui a sensibilidade do acelerador e o ABS fica mais ativo. Então ela fica mais calma, ela fica uma moto mais calma quando está andando na chuva. O segundo modo é o road, que é um modo mais confortável, ela ajusta a suspensão, o acelerador muda um pouquinho a característica também, fica um pouquinho mais, responde um pouquinho mais rápido, tá? Tem o modo Dynamic, aqui você começa a usar toda a potência da moto. Dynamic, ela fica um pouquinho mais esportiva, fica bem mais sensível ao acelerador, a suspensão endurece mais um pouquinho, e tem, por último, o Dynamic Pro, que aqui você está acionando todas as características esportivas dessa moto. Aqui ela fica bem mais responsiva no acelerador, na freagem, a suspensão fica um pouquinho mais rígida para te dar mais controle, mais conforto nas curvas, quando você está deitado na moto. Eu geralmente, quando estou viajando na estrada, eu uso sempre esse Dynamic Pro, porque eu gosto de sentir ela com a resposta mais rápida. Então esses são os 4 modos que essa moto tem. Outra curiosidade dessa moto, e as BMWs novas estão vindo com isso também, a GS está assim, e outros modelos, é que a luz é toda integrada aqui nas luzes de seta. Ela não tem a luz de freio aqui atrás, vocês repararam? Então tudo é integrado aqui. Se você aperta o freio é aí. Se você liga a seta também é aí. E se você liga o alerta, então é tudo integrado nas luzinhas de seta. Então, pessoal, essas são as minhas 2 motos, as minhas 2 máquinas que eu tenho na minha garagem. Como eu te falei no começo do vídeo, elas fazem perfeito sentido para mim, são modelos completamente diferentes, mas porque eu gosto de usar essa aqui para minhas viagens on-road, de estrada, montanha, viajar com a minha esposa, com a minha filhota, que é a minha camera girl, que está atrás da câmera aqui me ajudando a fazer esse vídeo, e a Teneré, que é a minha moto para off-road, para os eventos que eu gosto de ir de Big Trail, que vocês vão acompanhar aqui no canal, e vocês vão se divertir muito, porque é muito bacana, vocês vão conhecer pessoas fantásticas que andam de moto comigo há mais de 15 anos, e a maioria deles americanos, umas figuras, os americanos com alma de brasileiro. Adoram uma picanha, adoram um churrasco. Mas vamos falar de outra coisa, preço dessas motos aqui nos Estados Unidos comparado com o Brasil. Teneré 2023, preço de tabela R$ 10.499.
preço final, depois de taxa de dealer, de concessionária, né? Aquelas coisas todas que eles gostam de enfiar na gente, $11.300 você sai com essa moto aqui zero da concessionária, lógico, sem acessório nenhum. Comparado com o Brasil, se eu não me engano, e se eu estiver enganado, se eu estiver falando besteira, me corrijam, por favor, nos comentários. A Teneré no Brasil, ela está entre 70 e 75 mil reais, desculpa, 70 e 75 mil reais. Então é uma diferença muito grande da moeda, lógico, né? O dólar é uma moeda muito forte, mas a questão de poder aquisitivo também é muito mais realística, muito mais fácil você aqui se dispor de 11 mil ou fazer um financiamento se você não puder pagar tudo na compra, à vista. Mas é muito mais fácil você fazer um financiamento de uma moto dessa aqui no Brasil, um financiamento aqui, dependendo de quando, vamos supor que você coloca $2.000 de entrada e tem um crédito bom, você paga aí $200 por mês numa moto dessa, para ter uma moto dessa zero, entre 200 e 300 dólares. E a BMW, aqui, esse modelo com M-Package e tudo que ela vem, eu tenho também, nas duas eu tenho um baú atrás, então ela custa aqui, esse modelo custou para mim $25 mil com tudo que ela veio, enquanto que comparado com o Brasil, se eu não me engano, ela sai na faixa de 120 a 140 mil reais. Então assim, uma diferença bem grande. Ela aqui ela tem o preço de um carro popular. Você comprar um carrinho popular, você gasta mais ou menos aí uns $25 mil num carro popular. Eu acho que no Brasil você compra uma SUV, uma SUV que a gente chama aqui, né? Com o valor que você paga numa moto dessa. Então assim, são dois universos bem diferentes, mas eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos e eu quero mostrar para vocês as estradas, os passeios que eu faço por aqui, com os meus amigos, com a minha filha, com a minha esposa. Então não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, para o YouTube entender que ele é relevante para as pessoas que amam moto e duas rodas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!